Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington, você vai responder aqui mais uma questão de matemática para vocês, envolvendo aí a parte de geometria espacial, tá bom? Então já vai continuar comentando aí qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba. A nossa meta é chegarmos aos 46.300 inscritos, tá? Lembrando que o nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos. E no final do vídeo vai aparecer 2 cards, um botão de inscrição e outro com a playlist para você continuar estudando por aqui, tá bom? A questão diz assim, ó, 4 pilhas de cartas foram organizadas de forma a obtermos 4 sólidos distintos, tá? Como mostra a figura. Baseando-se nos conteúdos do matemático italiano Cavalieri, que viveu na Itália no século XVII, se os sólidos A, B, C e D possuem mesma base e mesma altura, então eles têm o quê? Gente, quando tem a mesma base e a mesma altura, nós já temos no mínimo aí uma noção. Como aqui são figuras espaciais, né, com as 3 dimensões, a gente vai começar a matar aqui a charada. Ó. Ele diz, vai ter a mesma área lateral? Não vai ter a mesma área lateral. Por quê? Porque aqui eu tenho uma área, aqui eu tenho uma outra área já com uma certa distorção, uma certa curvatura, tá? É diferente da primeira, eu tenho uma área aqui, eu tenho uma outra área aqui. Por que que são áreas diferentes, professor? Porque são medidas, olha só, eu tenho a mesma base, mas aqui, ó, nessa lateral eu tenho a inclinação. Essa inclinação aqui é maior do que isso aqui, tá? Então não vai ter a mesma área, certo? Não tem a mesma área, nem tampouco a letra a figura D aí. Vai ter a mesma área total? Bom, se não tem a mesma área lateral, também não tem a mesma área total, justamente porque essa medida aqui já seria diferente dessa medida aqui de área. Vai ter o mesmo perímetro? Também não vai ter o mesmo perímetro, não é? Porque na ideia do perímetro aqui, ainda faltaria determinar qual seria a das medidas aqui, né? Talvez se fosse o perímetro da base, daria certo, não é? Mas quando você vai para esse perímetro lateral aqui, não bate, ó. Certo? Porque isso aqui, essa medida diagonal é maior que essa medida aqui. Então, os 4 aqui não teriam o mesmo perímetro. Então, também isso aqui está fora, né? Mesma área lateral errado, mesma área total errado, mesmo perímetro errado. E aí agora você vai para o volume. Como é que eu posso calcular o volume? O volume nada mais é que o quê? A área da base vezes a altura. E aí a questão já diz que eles têm o quê? A mesma base e a mesma altura. Isso é real. Por quê, professor? A mesma área da base. Por quê? São feitos com as mesmas cartas, com as mesmas dimensões. Ótimo. Perfeito. E o que mais? Além de ter as mesmas medidas, né, na base, todos eles estão com a mesma altura, independentemente da inclinação, não. Elas têm a mesma altura, porque deve ser o mesmo número de cartas. Então, quando eu tenho mesma área e mesma altura, o volume da figura A vai ser igual ao volume da figura B, igual ao volume da figura C, igual ao volume da figura D. Isso por quê? Porque todos têm a mesma área de base, porque todas são feitas com a carta, né? Com a carta igual, e todos têm a mesma altura, independentemente da formação assim, em relação à face, né, em si, porque aqui está bem retinho, esse aqui já tem uma certa curvatura, esse aqui tem uma inclinação e esse aqui foi um formato de S. Mas a altura de todos aqui é absolutamente a mesma. Como é que a gente pode até pensar dessa forma? Eu não preciso nem pensar dessa maneira, porque a questão já me diz que vai ter a mesma base e a mesma altura. Então, ó, se você analisar bem, passar uma reta aqui e passar uma reta aqui, você vê que realmente eles estão perfeitamente alinhados. E então, todos estão
realmente na mesma altura. Ora, quando tem a mesma base e a mesma altura, automaticamente terão o mesmo volume. Resposta gabarito, letra D de dado. Tá bom? Então é isso. Se você gostou, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!